No vídeo de hoje vou te ensinar um bolotone, que é um bolo caseiro extremamente fofo, super úmido, desses que desmancham na boca. E lembra muito um panetone, só que infinitamente mais fácil de fazer e mais econômico. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Então eu vou começar a receita da massa. Aqui na tigela eu coloco 200 gramas de margarina ou manteiga. Manteiga fica até mais saboroso, mas aqui eu estou usando a margarina sem sal e é importante que ela tenha 80% de lipídios. Esses 200 gramas equivale a praticamente 6 colheres de sopa bem cheias. E agora eu coloco 2 xícaras de chá de açúcar. Estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também. Eu vou dar só uma amassadinha com a espátula antes de começar a bater com a batedeira, porque como a minha margarina não está totalmente amolecida, se eu começo batendo com a batedeira, acaba espalhando muito açúcar. Então eu misturo um pouquinho aqui e depois eu bato com a batedeira. E aqui junto para bater eu vou colocar uma colherzinha de chá de raspinhas de limão. Mas se você tiver a laranja, fica até mais suave e também super aromático. Agora que eu já dei uma misturada, eu vou bater essa mistura aqui na batedeira e depois eu vou acrescentando um ovo por vez quando essa mistura estiver mais homogênea. Agora que já desmanchou os pedaços da margarina, eu vou acrescentando um ovo por vez. Com a batedeira ligada mesmo, na velocidade mínima, eu vou usar 4 ovos e como eu estou usando ovos grandes, eu vou usar 4 unidades. Se você usar ovos pequenos, pode acrescentar mais um, totalizando então 5 ovos. E aí nessa hora é normal que a mistura, a massa do bolo fique com aspecto talhado, porque como a gente bate com o batedor da batedeira, acaba agregando ar e as partículas se separam de gordura da margarina e do líquido também que contém no ovo e também contém gordura no ovo. Mas no final das contas, tudo dá certo quando a gente acrescenta farinha e coloca o bolo para assar. Agora eu vou acrescentando de forma intercalada 3 xícaras de chá de farinha de trigo, coloco uma parte agora, e essa farinha de trigo é sem fermento. E o leite em temperatura ambiente, que eu vou usar 1 xícara de chá, coloco uma parte agora e depois o restante junto com a farinha. E agora eu já não bato mais na batedeira, eu só vou misturando tudo delicadamente. E agora a última parte de farinha, do leite e aproveito para colocar a essência de panetone, que aqui eu estou usando 1 colherzinha de chá. E a essência de panetone é bem fácil de encontrar em supermercados ou lojas de confeitaria, assim como tem a de baunilha. Também tem outros sabores, outros aromas. E aqui, por último, eu acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó. E olha só que massa linda, super cremosa e bem diferente de uma massa simples de liquidificador. Ela não é bem líquida. Essa quantidade de massa aqui é uma quantidade grande que rende um bolo grande de 25 centímetros de diâmetro, mas eu vou reparti-la em 2 partes iguais para fazer uma com sabor de chocolate com nozes e a outra de frutas cristalizadas com uva passa. Com a massa agora dividida em 2 partes iguais, eu tinha 1,370 kg de massa daquela base crua, né? Aí eu dividi em 2 partes e ficou 685, 686 gramas para cada tigela. Em uma delas, eu vou acrescentar aqui frutas cristalizadas e uva passa. Tenho da preta
e tem o da branca também. Aqui eu coloquei meia xícara de chá ou 100 gramas de frutas cristalizadas e meia xícara de chá da uva passa preta e da branca já misturadas. E como essa massa não é líquida, não é uma massa de liquidificador, ela é um pouco mais cremosa mesmo pelo método que ela foi feita, então a frutinha, a uva passa, ela fica bem envolvida na massa, ela não afunda. E só misturo delicadamente com a espátula. E nessa outra parte de massa, eu vou colocar 3/4 de xícara de chá de gotas forneáveis de chocolate, mas pode ser o chocolate comum também, e 1/4 de xícara de chá de nozes picadinhas. E misturo também com a espátula, delicadamente, só envolvendo. As duas assadeiras já estão untadas com desmoldante caseiro. Elas têm 20 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura. Dou uma espalhada de leve com a espátula, porque como essa massa é um pouco mais firme, mais cremosa, ela não se espalha sozinha na assadeira. Agora a de chocolate com nozes. Se você quiser fazer somente um sabor de bolo, lembre-se de dobrar a quantidade de carga saborizante que você escolher. Ou se optar em fazer um bolo, só que desse menor, aí divida o peso de todos os ingredientes da massa pela metade. Agora eu levo as duas assadeiras para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar ali em torno de 40, 45 minutos no máximo, porque eu vou colocar as duas assadeiras no mesmo forno. Mas dependendo aí do seu forno, pode ser que às vezes fique até um pouco menos tempo. Mas aí você vai controlando pela parte de cima, se perceber que está bem douradinha e quiser fazer o teste do palito, espetando ele no centro da massa. Quando ele sair limpo e sequinho, significa que já está pronto. Bolos prontos, e aqui no meu forno eles ficaram por 40 minutos. Agora eu deixo eles aqui por mais ou menos de 5 a 10 minutinhos no máximo e já viro eles no prato. E se você está gostando desse vídeo e quer receber um e-book com essa receita e várias outras aqui do canal, é só você se tornar um assinante fã de caderninho. E para saber mais, eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Para a cobertura do bolo de frutas, eu vou fazer aquela casquinha de açúcar que fica sequinha. Aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro, que é aquele que é bem mais fininho do que o açúcar convencional, o refinado, tá? E essa cobertura, ela precisa ser feita somente na hora que vai aplicar sobre o bolo, porque ela endurece bem rápido, então não dá para fazer com antecedência. Então nessa meia xícara de chá de açúcar, eu vou acrescentando aos poucos leite integral em temperatura ambiente, pode ser gelado também. Começo colocando 1 colher de sopa e aí eu vou mexendo aos poucos e tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. No começo forma como se fosse uma pastinha, que parece que não vai dar certo, mas é só ir mexendo, amassando bem, que aí no final ela fica mais fluida. Mais um pouquinho de leite. Agora sim ela chegou no ponto que eu quero. Ela fica parecendo como se fosse um leite condensado, a textura dela, bem grossa. Só que aqui ela tá numa textura tão grossa que ela vai ter uma dificuldade no caimento. Então, para não ficar colocando mais líquido no açúcar e depois resultar naquela calda de açúcar muito translúcida, como eu quero um acabamento bem branquinho, então eu evito ficar colocando mais e mais líquido. Então, para ela ficar mais fluida,
eu prefiro aquecer ela no micro-ondas ou num banho-maria rapidamente por uns 15 segundinhos e aí já despejo imediatamente por cima do bolo e já coloco a decoração, porque assim a cobertura vai secando e vai colando também as frutinhas que eu separei aqui. Frutas cristalizadas, a uva passa preta e cerejas. Esse bolo por si só já é super saboroso, que nem precisaria de cobertura. Mas se quiser também outras opções para ele, você pode usar um brigadeiro branco ou um ganache de chocolate branco ou simplesmente peneirar o açúcar de confeiteiro para dar aquele acabamento nevado e branquinho. E para o bolo de chocolate também ficar com uma cobertura de acabamento sequinho, tipo casquinha, eu vou despejar por cima cobertura fracionada sabor ao leite, mas pode ser o chocolate também, só que lembra sempre de fazer a temperagem. E nesse eu coloco confeitos de chocolate, pedacinhos de nozes e cerejas. O cheiro que invade a cozinha é sensacional, daqueles que avisa para a vizinhança inteira que tem bolo no forno. Aquele cheirinho de Natal se aproximando, panetone, frutinhas, chocolate, é tudo de bom. E foi difícil eleger o melhor dos dois, viu? Porque ficaram incrivelmente deliciosos, cada um com as suas particularidades, que eu vou deixar para vocês me responderem aqui nos comentários. Você é do time bolotone de frutas ou bolotone de chocolate com nozes? Me conta aqui. Cada bolinho desse pesou no final, já decorado, em torno de 750 gramas. E a validade deles, como todo bolo caseiro, é de no máximo 2 a 3 dias, em temperatura ambiente, estando bem tampado, e esse ambiente sendo fresco. Fora isso, pode manter na geladeira por 7 dias também, e na hora de comer, se quiser ele fofinho novamente, é só esquentar o pedaço no micro-ondas. Pode congelar também, sem a cobertura, por até 30 dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de receitas para você fazer nesse Natal que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas, com vídeos novos. Eu vou ficando nessa, tchau, tchau!